Ontem o Guilherme falou sobre isso também, mas a gente vai trazer a notícia aqui. Ontem, o Dias Toffoli, ministro do STF, encaminhou para a Justiça Federal o processo onde o Bolsonaro vira réu por incitação ao estupro. O Toffoli atendeu um pedido da PGR, da Procuradoria-Geral da República. E só para quem não lembra desse caso, ele aconteceu em 2014, quando o Bolsonaro ainda era deputado federal, e ele disse à deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, que a considerava muito feia, por isso ela não merecia ser estuprada. Todo mundo lembra desse caso. A gente tem o vídeo, vamos rodar o vídeo para assistir, e aí vamos ver o Guilherme comentando. Grava aí que eu sou estuprador agora. Olha, jamais eu estuprar você que você não merece. Olha, eu espero que não. Se é esse o papo, eu te dou outra. Dá que 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 eu te dou outra. Mas o que é isso? Você me chamou de estuprador? Você me chamou de estuprador? Você é uma imoral. Tá, vagabunda? O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Desequilibrado! O que é isso, vai dizer agora que desequilibrado? você é uma coitada agora. Mas o que é isso? Família que é de estuprador. Mas o que é isso? 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 Ainda bem que ela gravou tudo ali. Mas o que é isso? Ainda bem que ela gravou tudo ali. Mas o que é isso? Ainda bem que ela gravou tudo ali. Chora agora, chora agora. Gente, é muito chocante rever essa imagem. Eu sempre fico muito mexida. O presidente da Eu também. República. Estava pensando exatamente isso. Não Ele não foi preso depois disso. Isso é chocante. Ele empurra. Gente, é muito chocante. Esse cara depois é eleito presidente da República. É um absurdo. Não, eu tenho o mesmo impacto que você acabou de descrever quando eu vejo essa cena, sempre tenho. E eu me conforto ter esse impacto, porque eu fico aliviado de que o contato diário com tudo que a gente cobre, não só na política, mas tragédias e tudo mais, ainda eu consigo preservar a minha humanidade. Porque quando a gente se choca, a gente se impacta com isso, Vivi, significa que a gente ainda é humano, né? A gente não tá... A gente não desvalor no cinismo e na frieza de achar de olhar isso aí de uma maneira indiferente. Porque isso é abjeto, isso é muito abjeto. É isso que você falou, Delu, que ele não ter sido preso em flagrante aí é um absurdo, é muito absurdo. E só uma coisa que eu ia perguntar também para fazer justiça. Esses pedidos, né, primeiro, de inelegibilidade foi do PDT, não é isso? Tem muita gente que me cobra que foi do PDT. Então, justiça seja feita. Foi do PDT. Isso, um pedido feito pelo PDT. E esse outro foi do quê? Do Ministério Público? Esse da... Não, essa é ação penal movida por ela mesmo, né? Por ela, tá. O processo movido por ela. Agora, tem uma questão interessante aí. Esse não é o único, tá, gente? E tem muita coisa represada contra o Bolsonaro que agora vai andar. Por quê? Coisa que ele cometeu no mandato. Por quê? Vamos lembrar, uma coisa também ridícula da nossa lei é impedir que um presidente da República seja responsável pelos atos no exercício do mandato, né? Seja investigado pelos atos. Aí tem várias nuances nessa leitura. Tem gente que fala, não pode nem ser investigado. Tem gente que fala, não, pode ser investigado, não pode ser condenado, não pode ser processado. Enfim, mas eu vou dar um exemplo aqui de uma coisa contra o Bolsonaro que vai andar. Que eu nem lembrava, eu tomei conhecimento na semana passada, porque eu entrevistei a promotora que iniciou a ação, que ficou parada nos anos do governo, por causa dessa regra, e agora vai andar. O Bolsonaro, durante o mandato, vocês vão lembrar, uma das frases racistas dele foi quando ele falou que haveria barata num cabelo crespo de uma pessoa negra. Sim, sim. E a promotora de justiça do Ministério Público da Bahia, Lívia Santana Vaz, que é da área de combate ao racismo no MP da Bahia, abriu uma ação, instaurou uma ação civil pública contra o Bolsonaro, de danos morais coletivos contra as pessoas negras. Isso ficou parado e vai andar agora. Esses casos todos, quase que a gente nem lembra, muitos se duvidar, a gente nem sabe que foram iniciados.
Isso tudo vai andar agora. Na primeira instância, provavelmente, e a gente tem que torcer para conseguir que o Bolsonaro seja punido de fato em vida, porque essas coisas começando a tramitar agora na primeira instância, coloca aí no baixo, no melhor dos mundos, uns 8 anos. No melhor dos mundos. E só uma resposta para o Edu, perguntou por que as ações não estavam andando. Como o Guilherme falou, porque o Bolsonaro ganhou foro privilegiado, mas as ações já tinham andado em 2016, em junho de 2016, o Jair Bolsonaro já tinha virado réu por conta dessas ações penais, por 4 votos a 1, por prática de incitação ao estupro e ofensa da honra. Então, a gente registra aqui que, além desse caso, ele provavelmente vai responder muitos outros, e essa imagem choca demais. A Maria do Rosário é uma pessoa muito querida, pessoalmente, assim, é uma amiga muito querida. É uma grande deputada, muito ativa, e depois desse caso, inclusive, a vida da Rosário nunca mais foi a mesma, porque além de ter sido ofendida, agredida publicamente por um colega da Câmara dos Deputados, ela passou a ser agredida sistematicamente. Ela é agredida até hoje por bolsonaristas, ofendida, perseguida. As filhas dela são perseguidas, ofendidas por conta desse caso, desse marginal, desse criminoso do Jair Bolsonaro, que deveria ter saído desse dia preso da Câmara dos Deputados e não ser mais deputado nem presidente da República. Então, a vida da Rosário, ela ficou marcada depois desse confronto com o Jair Bolsonaro, desse ataque, dessa agressão que ela sofreu, e ela ainda continua sofrendo até hoje, uma grande deputada muito combativa. Esse caso lembra também o caso do Lira, de certa maneira, né, que não poderia nem ter sido candidato, e é importante a gente cobrar a justiça, né, porque esse nosso passado mostra o presente que a gente tem, né? Então, se ele tivesse sido punido nessa época, o Bolsonaro saísse preso, se o Lira não tivesse sido protegido ali pela justiça do Alagoas, ele não teria sido candidato novamente, a gente não estaria na situação que a gente está. Então, por isso que é importante, muitas vezes a gente se questionar, vocês ficam muito no passado. Não, a gente não fica no passado, a gente precisa cobrar a justiça tem que ser feita para que a gente tenha um futuro melhor, né? Porque no presente a gente vê esses caras agora dominando aqui a nossa cena política, e é o que a gente está pagando o preço agora. É porque a gente tem que entender o que está por trás de uma cena. Quando a gente vê uma cena dessa, do Bolsonaro falando isso com a Maria do Rosário, e Maria do Rosário é uma pessoa incrível, mas vou até além, que fosse qualquer pessoa, que fosse uma bolsonarista do outro lado, sabe? Qualquer pessoa. A gente, é uma pena que isso não vem junto, e claro, não uma pena que eu quisesse ver isso, mas para as pessoas terem noção da gravidade, com cenas de todas as mulheres que todos os dias no Brasil são espancadas. E espancada não é, tomou um tapinha, espancada, de ficar com o olho roxo, de ficar sangrando, de perder dente, de ficar machucada de verdade, de morrer em muitos casos. Porque essa cena é uma cena que ali por trás está passando tudo isso. É uma pena que quando o Bolsonaro não defende o comandante Ustra, o coronel brilhante Ustra, não apareça, junto com ele falando isso, a cena das pessoas sendo torturadas e mortas, e junto com isso a cena dos filhos, das esposas, dos maridos dessas pessoas chorando, entendeu? O ente querido que morreu ali torturado, porque não é só a fala, é o que a fala tem junto, o que ela apoia, que é a coisa mais bárbara que existe. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você pode gostar, não gostar do Lula, etc. Eu sei que você tem simpatia pelo Lula, mas você consegue imaginar o Lula se portando assim com uma pessoa? Você consegue imaginar, sei lá, o Túlio Gadelha? Você consegue... Vou até falar uma coisa aqui, ó. Você consegue imaginar o Mandetta falando assim? Manda pegar um cara de direita. Vamos pegar um cara de direita. Você consegue imaginar o Mandetta? Você não consegue. O Tarcísio. Mesmo o Tarcísio de São Paulo, você não consegue. Por que a gente está querendo mostrar? Gente, a gente colocou como presidente da República o que existe de pior no ser humano. O que existe de mais desprezível. O que existe de mais feio. O que existe de mais malvado, perverso no ser humano. E a gente tem que sempre lembrar isso. Bolsonaro é de um caráter que, assim, é abaixo de lixo.
sabe? Legal você ter trazido isso rapidinho aqui. Esse domingo conversei com uma amiga ex-bolsonarista exatamente sobre esse ponto que você trouxe, Edu, e ela falou que quando ela começou a se decepcionar com o Bolsonaro foi na época da pandemia e aqueles depoimentos absurdos dele, enfim, limitando as pessoas sofrendo com falta de ar e tudo mais, e que naquele momento ela parou para pensar e fazer a comparação. Não vejo Lula fazendo uma coisa como essa. Não que ela tenha virado lulista, mas ela a partir daquele momento virou anti-bolsonarista. Então é importante mesmo que a gente traga esse ponto e faça essa marcação.